São Paulo perde para o Fluminense, jogando muito mal. 2 partidas terríveis do time treinado por Fernando Diniz em 2 meios de semana. Péssimo contra o Palmeiras, tomou de 3-0. Muito mal contra o Fluminense e perde por 2-0. 5 gols sofridos, defesa exposta. Tomou gol de bola parada, tomou gol em que o Fluminense parte no mano a mano 3-3 e define essa partida. Paralelamente, com dificuldade e sofrimento, o Grêmio venceu o CSA. Péssimo resultado para o São Paulo, mas o Grêmio jogando mal. Renato reclamando, dizendo que deu esporro nos jogadores no intervalo, mas o Grêmio jogando mal. O Grêmio jogando mal e ainda assim pontuando. Vejamos como vai ficar essa briga pelas vagas da Libertadores, que teve vitória do Corinthians, teve derrota do Internacional para o Ceará. Zé Ricardo, 4 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e um empate, inclusive uma derrota em Grenal. E o Adilson Batista no comando do Ceará, do Vozão, conseguindo nada mais, nada menos que vitória sobre o Fluminense no meio de semana e Inter no outro meio de semana entre os 2 jogos, uma derrota por 1-0 para o Palmeiras, em jogo de muita polêmica de arbitragem e, convenhamos, o Ceará merecia a sorte melhor, independentemente de qualquer coisa. Jogou muito bem o time treinado pelo Adilson. Além disso, Botafogo e Flamengo se enfrentaram no Engenhão. Pois é. Primeiro turno, Botafogo de Eduardo Barroca era um time que jogava futebol. Ficava com a bola, trabalhava a bola, mas tinha muita dificuldade para fazer gol. Dificuldade crônica, pela fragilidade técnica da equipe. A terrível baixa com a saída de Eric, que era emprestado pelo Palmeiras e foi negociado, piorou as coisas. O time perdeu velocidade e poder de fogo, o jogador que fazia gols, finalizava. Contra o Cruzeiro mesmo, o Botafogo finalizou inúmeras vezes e acabou perdendo. Perdeu por 1-0 num jogo em que criou situações. Jogou em cima do Cruzeiro, mas faltou pontaria, faltou qualidade. Enquanto o Flamengo, o time até que pressionou muito. O Flamengo no começo marcou de uma maneira que dificilmente conseguiria manter por muito tempo. O desgaste físico é muito grande quando se joga daquela forma. Criou algumas chances, levou ali, ameaçou o Flamengo, mas era nítido que o Botafogo não conseguiria ficar assim por muito tempo. E o pior, a estratégia de parar jogadas, fazer faltas, não foram tantas faltas em quantidade, mas faltas duras. O que significava o quê? Cartões amarelos. Luiz Fernando, jogador de ataque, numa dessas situações, deu uma enxadada ali no Gabigol no meio do campo, sem necessidade alguma. Aquela jogada que parece que o jogador quer intimidar o outro, mostrar aqui comigo não e tal. Pois é, ficou amarelado. Vem o segundo tempo, 9 minutos, ele perde uma bola para parar o ataque do Flamengo, faz uma falta e acaba tomando outro cartão amarelo e é expulso. Aí o jogo morreu para o Botafogo. O Botafogo passa a se agarrar no 0-0 como um cara que está se afogando e vê um pedaço de madeira boiando no meio do mar. E tenta se agarrar para sobreviver. No caso, para evitar o mergulho na perigosa areia movediça da zona do rebaixamento. Não foi possível. Tomou um gol no final. Poderia levar o gol antes. Deveria ter tomado o gol antes. Porque lutou, se defendeu, aquela coisa toda, mas o Flamengo perdeu oportunidades. E o Flamengo jogou uma partida fraca. Jogou uma partida fraca. Perdeu oportunidades, não criou como poderia, o adversário está fechado, mas daí? O Flamengo tem qualidade suficiente com os jogadores em campo, deveria ter criado as situações mais claras e definido o jogo. Fez o gol no final. Mais uma vez, a mexida do Jorge Jesus deu certo. O Lincoln, o jogador que nem vem sendo aproveitado, ficou muito tempo lesionado, mas entrou para ser o centroavante. E aí o Bruno Henrique, para variar, criou ali a jogada toda, não fez o gol dessa vez, mas criou toda a jogada e permitiu no cruzamento que Lincoln fizesse o gol da vitória do Flamengo. Vitória justa, embora não tenha jogado uma boa partida. Mas o Botafogo entrou para não perder. E o Jesus, embora tenha se equivocado ao ter abordado o Joel Carli na saída do campo, ele não tem nada que se meter com o jogador do Botafogo, né? Quando deu a entrevista coletiva, perguntado a respeito do jogo e tal, disse o que pensa. E mostrou uma certa decepção com a forma como jogou o Botafogo. Eu não sei se o Jesus fez alguma associação com relação ao Botafogo que enfrentou no turno, o Botafogo do Barroca, que dificultou o Flamengo, foi 3-2, jogo muito polêmico, jogo dificílimo. Muitas reclamações de arbitragem do Botafogo, aquela coisa toda. Enfim, mas um jogo em que o Botafogo jogou. Agrediu o Flamengo, criou situações, jogou futebol. Foi um time diferente desse time, muito mais brigador. Então, de um time que jogava bola, de um time que tentava jogar mesmo com deficiência técnica e que se apoiava num bom jogo coletivo, fruto de treinamentos, o Botafogo, com a troca de treinador, com o Valentim, virou um time brigador, um time raçudo, esforçado. É muito pouco, gente. É muito pouco. É preciso um pouco de futebol. O resultado é que tem um aproveitamento de menos de 17% o Botafogo com o Valentim e entrou na zona da degola, uma situação muito perigosa. Muito perigosa. O índice de aproveitamento do Botafogo com o Barroca, apesar dele ter sofrido 4 derrotas seguidas e por isso foi demitido, era um índice de aproveitamento de 39%, superior ao do Ceará,
do Adilson, que ao vencer o Inter, chegou a 3 pontos de vantagem sobre aquele que abre a zona do rebaixamento, que é o próprio Botafogo, 13º colocado. Ou seja, era a posição do Botafogo quando o Barroca lá estava, essa que agora é do Ceará, com Adilson Batista, e o Botafogo mergulhado na zona da degola. Sobre o Flamengo, 5 últimos jogos, 2 com vitórias marcantes, 5-0 do Grêmio, 4-1 no Corinthians. Mas primeiro tempo o Corinthians teve dificuldade. Gente, o jogo tem que ser analisado no todo. Teve dificuldade, mas depois criou as facilidades e venceu de 4-1 e ainda tirou o pé. Então foi uma boa atuação, claro que foi, pelo amor de Deus. O time mete 4-1 no Corinthians, derruba o técnico, não jogou nada, jogou bem. Contra o Grêmio, também dificuldade no início, depois abriu o placar e goleou. Atuação histórica na Libertadores semifinal contra o time gaúcho. Mas contra o Ceará, 1-0 apenas, CSA, perdão, num jogo muito aberto, um jogo muito franco, poderia ser 5-2, o Flamengo perdeu muitos gols, o Ceará também perdeu boas oportunidades, no plural essas oportunidades, não foi do singular não, boas chances, Diego Alves fez boas defesas. Aí tem um empate num grande escorregão, que foi o jogo contra o Goiás, algumas reclamações também de arbitragem e tal, mas vacilou demais, o Flamengo errou demais, erros individuais, coletivos e tal. E essa partida agora contra o Botafogo, que foi mais difícil do que as pessoas imaginavam, é verdade. O Botafogo se defendeu muito, resistiu, mas essa energia, essa entrega que o Botafogo coloca para jogar contra o Flamengo, porque eu o via como grande rival, deveria ter sido aplicada em jogos muito mais importantes, porque são confrontos diretos. Digamos, Fluminense e Vasco. Ambos derrotaram o Botafogo no segundo turno. Tivesse vencido um dos dois, Fluminense jogando em casa o Botafogo, o Vasco jogando fora. Principalmente o Fluminense, se o Botafogo vencesse aquele jogo, trocaria de posição com o time tricolor. Pois é, esses jogos são os jogos-chave do Botafogo, contra as equipes que ele tem que disputar pontos ali na briga contra o rebaixamento. Vai enfrentar segunda-feira o Avaí, que está abaixo, virtualmente rebaixado, precisando de vitória de qualquer maneira no Rio de Janeiro. E o Flamengo vai jogar no domingo contra o Bahia, podendo aí manter. O Bahia vive um momento ruim no campeonato, seu pior momento no campeonato, podendo manter uma vantagem sobre o Palmeiras, que sábado joga contra o Corinthians, ou até aumentar, dependendo da combinação de resultados, caminha para ser campeão o Flamengo, dentro de uma normalidade, se nada de espetacular acontecer. 8 pontos a vantagem sobre os palmeirenses, mas uma atuação que deixou a desejar. No entanto, acho que a grande mensagem que fica desse jogo é como os dirigentes, numa troca de técnico, conseguem mudar completamente uma equipe de futebol. De um time que se organizava, jogava de forma coletiva, bem treinado, mas que vivia um momento ruim e é um time limitado, numa equipe que apenas luta, luta e luta. A luta, o empenho, o esforço, ele é importante no futebol, como em praticamente todos os segmentos da vida. Mas é preciso um pouco de capacidade. O Botafogo não apresentou. A situação é muito preocupante. É isso aí. Saudações.